Olá, senhoras e senhores, como vão vocês? Bem, vamos fazer um pouco de game reflexivo hoje. Acho que é uma ideia legal, com algumas inspirações aí no YouTube que eu tive. Pô, acho que é uma oportunidade legal da gente conversar sobre temas que nem sempre são discutidos, mas às vezes é bem importante. Porque eu tava pensando, né? As pessoas às vezes não entendem muito o lugar no universo. E muitas vezes se frustram também com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal meu, que aconteceu há alguns dias. Porque eu tava sentado na mesa de bar com meu pai e com minha mãe, eu, filho único que sou, solteiro, 23 anos, nunca namorei. Aí você já é, oh meu Deus do céu, o cara nunca namorou com 23 anos. É, cara, eu tenho um primo, que vou citar aqui sem citar o nome, que namora desde os 11 anos de idade, velho. 11, 12 anos de idade. O cara não viveu a vida, agora ele tá solteiro. Entre aspas, né? Mas o cara nunca viveu a vida por si, tá ligado? Enquanto eu nunca vivi a vida em um relacionamento. A gente tem quase a mesma idade e duas vivências totalmente diferentes, tá ligado? Então, são dois mundos totalmente distintos. Aí a gente tava conversando, né? Eu, meu pai e minha mãe na mesa de bar. E eu toquei no assunto. Porque meu pai fala que eu sou extremamente tímido, que eu não como ninguém. não falo com as meninas, sabe de nada. Não sabe a minha história. Não sabe a minha história. Só que eu toquei no assunto de que talvez você tenha mais acesso às pessoas de acordo com o meio que você está inserido. E isso é meio evidente, né? Eles não concordaram comigo, talvez nem até hoje, mas já que eu chego lá. Mas isso é meio evidente, porque, por exemplo, eu trabalho numa loja de camisetas personalizadas para futebol. Meus clientes são homens mais velhos, que moram às vezes na roça, moram em cidades do interior, moram até na mesma cidade aqui, joga bola. Tá. Quando não estou atendendo algum cliente, estou dentro dessa loja que também trabalham meu pai e minha mãe durante a semana toda. Eu, meu pai e minha mãe em casa. Aí eu vou usar o exemplo com a licença lírica do meu primo, né? Trabalha numa empresa com bastante funcionários, no caso dele no escritório. Nesse escritório tem mulheres, tem homens, tem pessoas. Essas pessoas confraternizam, essas pessoas vão pro bar, essas pessoas conversam entre si, se chavecam. Empresa, você sabe como é que é. Peraí, começou a chover, vou ter que fechar a porcaria da janela. Fechei a janela, acabei descobrindo que a gata cagou no box do chuveiro. Mas enfim, não vem ao caso, né? Mas o ponto é, o meio que você está interfere totalmente nas amizades, nas chances, nos relacionamentos que você desenvolve. Eu, dentro da loja com meus pais o dia inteiro na frente do computador, tenho muito menos chance de conhecer gente e, consequentemente, me relacionar com gente e ter um relacionamento ou uma peguete. Uma peguete? Eu sou raiz, gente. Eu sou retrô, no caso. Do que meu primo que trabalha numa firma, no escritório, com várias pessoas, com meninas, mulheres. Segunda a sexta lá, conversa, toma café, almoça junto, marca rolê. Já tá lá, entendeu? É diferente de estar na frente do computador que você vê as pessoas passando na rua, entre elas muitas mulheres belas, querendo ou não. Mas você não vai parar o que você tá fazendo, pelo menos eu não, né? Eu sei que tem gente que deve fazer isso. Eu não vou parar o que eu tô fazendo pra ir lá na rua, enquanto a pessoa tá passando, e, sei lá, inventar alguma desculpa pra conversar. Não, eu tenho mais o que fazer. Muitas vezes eu nem vejo as pessoas passando por estar concentrado olhando na tela do meu computador, no CorelDRAW, fazendo algum desenho. Alguma camiseta, montando um arquivo, montando um 3D para apresentar para o cliente, atendendo um cliente, arrancando meus cabelos. Porque é simples assim. Eu tô ali trabalhando. Assim como meu primo também tá lá trabalhando, mas
O meio que ele está tem acesso a muito mais pessoas. Só que não é possível colocar essa ideia na cabeça do meu pai. Inclusive ele mandou um áudio aqui, deixa eu ver, eu acho que ele tá pedindo pra eu fechar a janela, provavelmente, quer ver? Enfim, o ponto é este. O ciclo que você está te influencia nas relações. Mas aí ele me falou, meu pai me falou uma coisa que eu acho que faz até sentido. Quem quer dá um jeito. Realmente, quem quer até dá um jeito. Só que aí a gente entra em outro ponto aqui, agora um pouco mais de minha parte do que de meu primo, porque meu primo tem o trabalho e tal, enfim, tem os rolês. E eu também tenho meus rolês. Só que aí que entra quem quer dar um jeito. Cara, meu tipo de rolê não é ir numa balada, até porque aqui na cidade não tem muitas, né? Ou num pagode que tem mais. E ficar indo atrás de gente, cara. Não é, meu rolê é sentar num bar com meus poucos bons amigos e trocar ideia por 4 horas direto. E fazer isso inibe qualquer chance de alguém de outra mesa vir falar com você, porque você vai estar lá totalmente frenético na conversa, que é muito difícil você dar abertura para outra pessoa chegar ali e ter uma conversa com você. Também acontece algumas vezes, mas nunca. A gente sempre fica, eu sempre fico, pelo menos eu, quem mais estiver comigo sempre fica, cara, vaza porque eu tô terminando um assunto aqui, não tá vendo? A gente quer, né, tá, sei lá, falando sobre a probabilidade de ter vida fora da Terra em meio às descobertas recentes de formas genéticas em asteroides, o que prova que muito provavelmente a vida surgiu fora da Terra e veio pra cá milhões e bilhões ou bilhões de anos atrás. É sobre isso, cara. Eu não vou estar lá sentado conversando. Muito raramente, claro, depende do grupo de pessoas. Tipo, se eu tiver com os caras do futebol, provavelmente eu vou estar conversando sobre as minas que hoje em dia estão tudo com cabelo curto. Ou que não são minas, são minos e falam que são minas. Então, talvez esse seja o assunto na mesa de futebol. A moça da novela, aquela moça do Instagram. A novela é do passado, né? Hoje é do Instagram, né? A blogueirinha do OnlyFans. Mas quando eu tô com meus amigos próximos e mais introspectivos, nossos assuntos são mais pitorescos, são mais desenvolvidos para um lado em que conversamos de forma mais ativamente frenética, como eu estou fazendo aqui, né? Estou desabafando basicamente para um tipo de conversa mais intimista, mais profunda, que realmente vai instigar o seu cérebro a querer estar ali presente no momento conversando, não aquela conversa superficial, que eu confesso que ultimamente tenho tido pleonasmo, talvez, essa frase, mas eu tenho bastante preguiça de estar conversando com pessoas, sabe, superficiais. Tive muito isso com os meninos do Tinder, que eu uso, talvez não tanto quanto eu já usei um dia, mas você manda um oi e a pessoa, oi, você tudo bem? A pessoa, TDEVC. Aí você manda uma mensagem mais elaborada, a pessoa manda um tenso, KK. Então, cara, quando isso acontece comigo eu simplesmente broxo demais, né? Não sei se isso tem a ver que meu QI seja mais elevado, talvez meu QI seja mais elevado ou não, acho que, não sei. Será que meu QI é acima da média? Tem até um livro que chama Flores para Alger, um livro sensacional, que fala sobre um cara que, em resumo, o QI dele aumenta, aí ele era excluído por ter o QI muito baixo, aí depois ele passa a ser excluído por ter o QI muito alto. Não excluído, mas sabe, a vida se torna difícil, porque quando você tem o QI muito alto, as conversas não te instigam, e isso talvez seja um problema, porque quando as conversas não te instigam, você não vai atrás de conhecer pessoas novas, e prefere ficar somente com as pessoas que você já conhece e conversar somente com elas. Por incrível que pareça, os assuntos não se acabam. Por contrário, vocês sempre dão um jeito de fluir novos assuntos. Afinal, vocês já se conhecem, vocês têm discernimento, vocês sabem as áreas que podem atingir e adentrar com os assuntos que ambos conhecem e dominam, enquanto às vezes você está numa roda de conversa e até pessoalmente, sem
a arma do tenso kaká do WhatsApp, sim, a arma do vácuo do WhatsApp, que é só você não responder. Afinal, a maioria das pessoas hoje usa o azulzinho lá do Viagra, não, o azulzinho do WhatsApp, né, o visto visualizado desativado. Eu mesmo sou uma delas, porque ninguém merece, né, ter os clientes que você manda mensagem, você visualizar e não responder, eles mandam mensagem de novo. Então eu resolvi por tirar isso de uma vez. E a mesma coisa com as conversas entre pessoas, interpessoais, né? Você pode simplesmente olhar a mensagem e não responder, fazer aquele charme, ou simplesmente porque você realmente não quer responder mesmo. Não responda, diacho, não responda. E na vida real não tem isso. Na vida real você está numa conversa e você tem que perceber os sinais corporais. Você tem que perceber as caras que a pessoa faz pra você quando você está falando algo que agrade ou não. E isso é muito legal. Mas então você tá numa roda diferente de pessoas, tenta conversar com aquela querida que olha pra você de cima a baixo, mantém seu corpo levemente virado em direção a uma amiga dela, você olha pro pé, o pé também não está em sua direção, porque o pé da pessoa não tem nada de tara por pés. Eu só tô usando como exemplo porque o pé é um dos maiores indicativos de interesse. Se a pessoa está numa roda de amigos conversando e você tá lá também, e o pé da menina ou do cara está direcionado para você, quer dizer que a pessoa está levemente direcionando a atenção dela para você, porque o pé é uma parte do corpo que você não controla tão ativamente quando você está parado. Então se ele está direcionado para um lugar, pode ser que você sem querer deixou ele lá assim, porque você em algum momento estava prestando atenção lá, deixou o pé lá e realmente não prestou tanta atenção em outra coisa para mudar o seu pé de direção. Isso tem estudo, vocês dão uma procurada aí, faz sentido pra caralho. Se você acha que não, comenta e me dá engajamento. Então se a pessoa está levemente inclinada para outra direção, não está com o pé direcionado para você, e você está tentando puxar assunto e a pessoa só é verdade, Aí você tem claros sinais de que essa pessoa não quer conversar contigo porcaria nenhuma. E isso é frustrante, porque você conversando com seus amigos, isso não acontece. Você conversando com seus amigos tem sempre uma interação calorosa, uma resposta prontamente à sua indagação. Não há o risco de ser deixado no vácuo. Até se você fizer uma piada ruim, não tem problema, porque você vai rir da sua piada, o que fará seu amigo ou sua amiga rir da sua piada ruim. Não da piada ruim, mas da sua reação à sua própria piada que foi muito ruim. Então você não tem essa tensão de fracasso, o medo do não, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado pela pessoa com a qual você está conversando. Você simplesmente existe, conversa em sua zona de conforto. E talvez o medo de toda essa rejeição seja o que faça a gente não ir atrás de conhecer novas pessoas. Eu, afinal, também não acho tão interessante esse ato de ir atrás de conhecer novas pessoas. Talvez seja muito mais legal você simplesmente conhecer novas pessoas pelo fato de conhecer novas pessoas, pelo ambiente. Vou dar um exemplo. Tinha um grande amigo aqui na cidade, que mora fora, né? Hoje tá até lá na Europa. Um abraço pro querido Victor. Um dia ele chamou, vem cá no meu irmão. A gente tá aqui na agência dele, de marketing, né? Que ele tem uma agência de marketing. Estamos fazendo um comes e bebes aqui, chega aí. Cheguei lá, conheci apenas o irmão esse meu amigo. E tínhamos alguns outros caras lá, se não me engano, uns 5, 6 caras, todos mais velhos, na faixa etária desse irmão do meu amigo, que é um pouco mais velho, uns 5 anos, acho, 6 anos mais velho que a gente. Não me lembro ao certo, às vezes até mais. E lá a gente conversava sobre tudo, os caras super pra frente. Todos já trabalham, alguns com filho. Um outro lá eu lembro que fazia escalada e falava sobre as aventuras. Então era um papo realmente mais introspectivo, um papo que me intrigou, porque por mais que eu não conhecia ninguém ali, estava presente no meio, eles todos tomando sua cerveja, seu chopp, e eu tomando minha Coca-Cola, porque eu não bebo, mas sempre, sabe, desenvolvendo conversas que instigavam o pensar e algumas piadas também. Entre uma delas, muito pouco, eu queria muito lembrar, mas agora eu não lembro. Nossa, era muito boa. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não me lembro. Eu lembro da expressão do cara contando a piada, mas não lembro da piada em si. Enfim, então éramos um grupo de pessoas, a maioria lá se conhecia. Eu era novo no ambiente, o que não necessariamente é ruim.
tive a chance de conhecê-los, o que foi excepcional, né? Foi um ambiente, uma experiência que eu recordo com muito carinho. Não necessariamente foi um bar e uma balada, inclusive acredito que nesses casos seja até mais difícil, porque você está numa balada, a maioria para dar uns beijos, dançar, som alto, não dá mal, dá para conversar. Até um bar que você tem música ao vivo, a maioria dos bares hoje em dia tem, você não consegue conversar tão bem. Até às vezes a música da caixa de som está extremamente alta e você não consegue conversar muito bem. E isso já atrapalha você ter uma interação social de sucesso, seja com quem for que esteja na sua presença. Pode ser amigo, namorado, pessoas queridas, relacionamento, não sei. Eu sou um cara que prezo muito pela conversa, né? Até teve uma outra oportunidade em que estive, né? Era um churrasco de uma amiga minha que estuda psicologia. E eu caí de paraquedas nesse churrasco, né? Estávamos juntos no dia, quer ir no churrasco? Peso da psicologia, quero, fui. E lá no churrasco conversei com muitas pessoas que eu nunca tinha visto na vida, entre elas pessoas com um intelecto bem intrigante, né? Estudam psicologia, afinal. E foi uma experiência bem legal, porque conseguimos trocar muitas energias, muitas informações, muitas cartinhas, trocar cartas, né? Quem é das antigas conhece essa expressão. Trocamos cartas, porque éramos pessoas todas ali que tinham um interesse em desenvolver-se socialmente entre si, não no quesito tomar vantagem, mas no quesito conhecer, estarmos aptos a confraternizar, né? Era um ambiente que tornava as pessoas aptas a confraternizar entre si, não como uma balada que você tá lá para dançar, beijar, ficar no seu grupinho de amigos, não como um bar que você também já está na sua própria mesa com as pessoas, sem muita abertura para novas pessoas. Era um churrasco de pessoas que frequentavam, no caso, o mesmo lugar, a mesma faculdade, exceto eu, e que estavam de portas abertas para conhecer uma pessoa que caiu lá de paraquedas. Afinal, se estamos no mesmo ambiente, por que não sermos, né, no mesmo ambiente com essa tal abertura, né? Por que não acolhermos entre si para um desenvolvimento intelectual ou social agradável, né? Que foi o que aconteceu neste dia. Foi uma experiência muito bacana de conversas com pessoas que eu nunca vi na vida, né? Talvez ali estivesse a minha champola dourada, como diz o vinheteiro, mas não era o caso, né? Mas talvez em ambientes como esse estejam pessoas que você venha conhecer e gostar e venha criar algo mais intrigante no futuro. Não necessariamente numa balada. Eu sou muito contrário a essa ideia de balada e de festa pra conhecer gente. Quem tá numa festa, quem tá numa balada, tá lá pra curtir. Você não sabe se essa pessoa, pelo menos pra mim, né, pro meu quesito, eu não vou numa festa, uma balada com o intuito de conhecer alguém, né? Eu sei que a pessoa tá lá pra dar o rolê dela. E quem tá numa balada assim como eu, às vezes não é uma pessoa que vai raramente, né? É uma pessoa rolezeira. E eu não sei se eu combinaria muito com pessoas rolezeiras, porque sou um cara tranquilo. Gosto dos meus rolês mais intimistas e de um bar entre poucas pessoas pra conversar intensamente, o que talvez complique um pouco a vida de relacionamento do garoto, enquanto o meu primo já é um cara mais tranquilo. Eu não sei, talvez tudo se resuma porque toda família tem um primo para comparar o filho, né? Mas tudo se resuma a ele ter pau de mel, né? Talvez ele só tenha o pau de mel, né? O jeito, uma mãe passou açúcar no garoto. Brincadeiras à parte, gosto muito do meu primo. Mas ficamos então com essa reflexão, acredito que tenha sido bem intensa, né? Acho que eu me abri bastante aqui nesse vídeo, enquanto faço uma exploração de Minecraft ao fundo, né? Mas acho que abordei vários pontos reflexivos, até me passei um pouco alguns momentos. Mas é isso, se você gostou e concorda ou discorda, deixe seu comentário, seu like aí embaixo. Quem sabe outra hora a gente vem conversar de novo sobre algum assunto interessante aí no nosso universo, né? Espero que aconteça em breve.